Muito bem, oitavo ano, boa tarde, vamos começar aí a nossa correção da atividade 2, né? Eu passei essa atividade para vocês na semana passada e hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então, aí quem já fez, prepare o caderno direitinho aí para conferir. Vamos abrir aqui para vocês conferirem. Muito bem. Então vamos lá. Então, nós começamos aí a nossa atividade com o exercício que eu passei para vocês, completar as frases usando o futuro simples, com will, ou o futuro imediato, o futuro do going to. Então aí temos 4 frases com as suas traduções em português. E aí, qual que vai ser a forma que nós vamos usar em cada uma delas? Então vamos ver. Então, na letra A, tá? The space travel will be possible. Tá? Viagens espaciais serão possíveis. Nesse caso aqui, vamos usar o will, porque se refere a um futuro sem uma data estabelecida, né? É um futuro de previsão, então é um futuro que a possibilidade está mais para frente, e nesse caso nós utilizamos o will para indicar o futuro, tá? Letra B. In the next year, we are going to trip. Muito bem. Aí, nós utilizamos o verbo to be e o going to nessa segunda. Por que que nós utilizamos o verbo to be e o going to nessa segunda? Usamos como futuro imediato. Por que será? Qual que é a nossa pista aí que vocês poderiam ter dado uma olhadinha na tradução, que indicaria o futuro? Chutes? Chutes? Alguém tem algum chute? Então, se você pensou a respeito, a dica está aqui, ó. No próximo ano. Em inglês, in the next year. Quando nós temos aí um período de tempo estabelecido, tá? Seja no próximo ano, na segunda-feira, daqui a 2 horas, em 2 semanas, qualquer coisa que tenha uma palavrinha que estabeleça tempo, tá? Nós vamos utilizar o futuro imediato, certo? Então, novamente, vamos lá diferenciar. Por que a letra A foi will e por que a letra B foi are going to, né? O verbo to be e o going to. Isso. Pessoal mandando as respostas aí certinho. Muito bem. Então, aqui, ó. Aqui, nessa frase, você não tem um período de tempo. Eu falo que elas serão possíveis, certo? Mas você não tem um período de tempo estabelecido quando essas viagens vão acontecer. Tá? Mesmo que eu falasse viagens espaciais serão possíveis um dia, esse um dia não estabelece um período de tempo próximo. No caso da letra B, você tem um período de tempo próximo no futuro, que é o in the next year. Muito bem observado aí pelo pessoal no chat. No próximo ano. Então aqui eu tenho um intervalo de tempo. Por isso, aqui eu vou utilizar o futuro imediato com going to, mesmo que seja para o próximo ano, mas é o futuro imediato. E não se esquecendo que eu tenho que colocar o verbo to be correto. No caso, o verbo to be correto para o we é are, ok? Tô bem. Letra C. I will not destroy the forest.
eu não destruirei a floresta, tá? Novamente aqui, o will é usado porque não temos um período de tempo próximo estabelecido, tá? Para esse tempo. Lembrando que o negativo aqui, will not, tá? Se tivesse faltando ou substituindo, eu poderia colocar won't também, né? A forma contraída, tá? Mas will not também é a forma futuro e negativo. Lembrando novamente que foi o will aqui porque não tem um período de tempo de quando eu não destruirei a floresta. Espero que eu nem tenha começado. Letra D. Maria and I are going to visit my aunt on Saturday. Então, Maria e eu visitaremos minha tia no sábado. Usamos are going to, porque quando vai ser visitada a tia? No sábado. Sábado aqui pode ser um período de tempo? Sim, é um dia da semana. Define um dia da semana. Tá? Então aqui vamos usar o futuro imediato porque tem um período de tempo indicado. Uma outra coisa importante, tá? Que algumas pessoas me mandaram, que as pessoas mandaram aqui para mim. Maria and I am going to, tá? Nesse caso, colocar o am aqui vai estar errado. Por quê? Porque não são duas pessoas que vão visitar Maria, tá? Vão visitar a minha tia. Maria e eu. Se é Maria e eu posso substituir esses dois aqui por nós, né? Que é o we. Se é o we, o verbo to be certo para utilizar com ele é o are. Por isso que, apesar de eu ter o eu aqui, tá? E eu queria ver se vocês estavam atentos nisso. Maria and I são duas pessoas e a gente refrescando a memória, quando são duas pessoas, o verbo to be que eu tenho que utilizar é o are, tá? Por isso ficou Maria and I are going to. Ok? Então, aproveitem aí, deem uma conferida, ver se está tudo certo. Veja se você acertou tudo aí do primeiro exercício. Por que nós temos que usar o verbo to be antes do going to, Jéssica? Porque é a estrutura completa, tá? Quando eu vou falar o futuro, eu preciso colocar o verbo to be para indicar, tá, que isso aqui é uma expressão de futuro. Só o going significa indo em inglês, tá? Se a gente fosse traduzir, tá, num português muito chulo, muito mal feito, tá? Essa frase aqui ficaria, por exemplo, nós estamos indo viajar, tá? Apesar que isso é um sacrilégio do português, tá? Você não pode traduzir desse jeito. Você vai traduzir tudo isso aqui como o verbo viajar no futuro. No caso, viajaremos. Mas o verbo to be, ele é obrigatório na estrutura. Sempre tem que ter no futuro imediato sujeito, o verbo to be, o going to e o verbo da ação, tá? Honestamente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de usar futuro imediato. Não gosto mesmo, tá? Mesmo quando eu tenho um período de tempo estabelecido, tá? Eu, pessoalmente, preferiria usar o will, tá? Então, existe problema se eu usar o will nesse caso? Na geral, não, tá? Só para uma pessoa ouvinte do país, então, por exemplo, se eu falo in the next year we will trip, a pessoa vai entender que se quando eu for viajar no próximo ano, vai ser lá para o finalzinho do ano, certo? Num período assim de tempo bem longo. Então, por isso
que nós temos essa diferença do will, que é o futuro simples, e do are going to, que é o futuro imediato. Tá? Estaria errado se eu colocasse will? Não, não estaria errado. Tá? É que nessa questão específica eu estou pedindo para vocês utilizarem ou futuro simples ou futuro imediato. Então aqui eu quero que vocês façam bem essa diferença, tá bom? Mas por isso que a gente precisa conhecer e ter essa noção. Como eu falei para vocês, eu pessoalmente detesto usar o futuro imediato. Ok? Bom, então vamos prosseguir aí com a correção. Muito bem. Essa aqui, tá? Essa segunda questão é uma questão de pessoal, tá? Não tem um certo ou errado para você responder. Eu estou pedindo aqui para você falar sobre um projeto que você tenha no futuro. Então, o que você quer fazer num futuro próximo? Ah, eu quero ir comer sorvete de banana no centro de Mariporã. Né? Então, eu comerei sorvete de banana no centro de Mariporã. Eu quero andar de bicicleta no parque linear. Eu andarei de bicicleta no parque linear. Tá? Eu quero visitar meu primo semana que vem. Então, na semana que vem visitarei o meu primo. Então, é esse tipo de pequenos textos falando sobre algo que você queira fazer. Então, nesse exercício não tem certo nem errado. O importante nesse exercício é que você fizesse esse seu projeto com no mínimo 3 linhas. Teve gente que mandou bem mais até, que eu fiquei muito feliz. E que o mesmo texto estivesse em português e em inglês, tá bom? Então, eu dei um exemplo aqui, tá? I will have a game store with board games, card games, and other things. I will live in the beach region and I will enjoy my life, tá? Se você tem a curiosidade, né? Eu escrevi assim: eu terei uma loja de jogos com jogos de tabuleiro, card games, né, e outras coisas. Eu viverei na região da praia e aproveitarei minha vida. Tá? Um exemplo simples em relação a esse texto, tá? Em relação a essa atividade. Não que você precise fazer exatamente isso, tá? Como eu falei, o que você está vendo aí é um exemplo, certo? Aí cada um vai colocar o seu projeto no seu texto e colocar em inglês. Isso aí nós chamamos, né, nas aulas de inglês, de prática de redação, tá? Que vocês farão muito aí nos nossos exercícios. Então, eu vou pedir sempre, vou dar um tema para vocês e aí vocês vão desenvolver esse texto em português e o texto em inglês. Lembrando que tem que escrever o texto bonitinho em português para quando você for traduzir para o inglês, senão vai ter probleminhas na hora de traduzir. Né? Seja fazer esse texto, a tradução dele, né, só você mesmo, com seus conhecimentos, ou usar algum outro recurso aí, como o Google Tradutor. Tá bom? Muito bem. Vamos passar agora para questões da apostila. Essas atividades que vocês estão vendo aí, da página 75, na verdade seriam questões para você discutir, debater, né? A gente iria debater essas questões em sala, né? Mas eu só queria ter uma ideia do que vocês imaginam em relação a isso. Tivemos algumas respostas bem legais de quem já me respondeu e enviou a atividade, tá? São respostas pessoais para serem dadas em português mesmo, né? Então não tem um certo ou errado, porque cada um vai imaginar como vai funcionar as coisas em 50 anos, por exemplo, né? Como você imagina seu bairro, cidade, estado e país daqui a 50 anos. Eu, por exemplo, imagino bem melhor, porque eu vou ter 92 anos, né? Então, eu espero que esteja bem melhor, porque eu vou estar bem velhinho, né? Então, todas essas questões, da A até a letra E, são questões de resposta pessoal, tá? Como eu falei, não tem um certo nem um errado, tá? Você vai fazer
as respostas de acordo com o que você entender e tiver opinião a respeito disso, tá? Só lembrando, né, como eu falei, a resposta é como você imagina que vai funcionar, seu bairro, cidade, né? Se você ainda vai morar no mesmo lugar também, tem esse detalhe. Na B, tá? A gente fala a respeito do futuro e relação ao meio ambiente, então como você imagina que estará a situação do nosso meio ambiente. A C falando sobre meios de transporte, né? Ônibus, pessoal que mora em São Paulo, metrô, trem, tá? Eu vou você explicar a resposta. Na D, perguntando se você conhece empresários, né, pessoas que têm negócios que estão investindo em tecnologia, e se você conhece, né, explicar sobre esses investimentos, tá? Se você não souber, tudo bem. E na E, você acha que vão existir tecnologias, dá para desenvolver tecnologias sem levar o meio ambiente em conta? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá? Você tem que dar a sua justificativa aí, quando for dar a sua resposta, ok? Muito bem. Página 76, a parte do Language Focus. Então, na número 1, né, ele pede, leia o trecho extraído do áudio, né? Provavelmente a gente viu isso nas aulas do Centro de Mídias. E marque a sentença correta. Então, in the future, we will have video games so realistic that you won't be able to tell the difference between games and reality. Então, no futuro, nós teremos videogames tão realistas que você não será capaz de dizer a diferença entre jogos e realidade. Aí você tem aí as letras, as alternativas para a resposta certa. Então, a letra A. Esta é uma previsão para o futuro? Letra B. Este é um plano para o futuro? Letra C. L, né, as duas letras L's, é a contração de will. A letra D. A forma contraída de will not é won't. Ok? Então, se nós fôssemos levar aí, tá? Uma única alternativa, a alternativa correta aqui seria a letra A, tá? Que esta é uma previsão para o futuro. Se a gente já acompanha os videogames hoje, né? A gente já tem uma ideia de que isso realmente possa ser uma previsão a se realizar no futuro. Qual que é a dica que eu tenho aqui em relação a isso? Aqui, tá? Nós temos o will nessa frase. Ou seja, você não está dando um tempo determinado, você está falando no futuro, mas no futuro, né? O primeiro segundo, a partir do que eu terminei de falar, já é futuro. Certo? Ou que virá, né? Depois, quando eu for falar. Então, todo período de tempo que vai vir ainda é futuro. Então, a gente tem que ter sempre a ideia de que quando tem will, está ligado a essa palavrinha aqui, prediction, previsão, ok? Poderíamos indicar outras respostas certas nessa questão? Sim, se elas estivessem falando a respeito de coisas do texto, tá? Mas, por exemplo, poderia indicar sim a letra C como resposta certa, porque a gente ainda vai ver, mas a C, O, tá? Esse apóstrofe e dois L's é uma contração de will. Nós ainda vamos ver isso nas próximas aulas, por isso que eu não adiantei, mas essa resposta estaria certa. E a letra D também está certa, tá?
Porque a forma contraída de will not é won't. Tá certinho isso, tá? Só que no caso, para a nossa questão, para a resposta da nossa questão, o que nos interessa mesmo é a letra A, que esta é uma previsão para o futuro, tá? Indicada pelo quê? Pelo verbo will. Tanto essa aqui, a letra C, quanto a letra D, nós vamos discutir em próximas aulas, tá bom? A letra B, este é um plano para o futuro, não está certa? Não, porque se estivesse certa, nós teríamos aqui uma data de previsão, certo? E poderíamos até ter, em vez do verbo will, usar a forma do futuro imediato, do going to, ok? Por isso que não é uma previsão, tudo bem? Então vamos lá. A segunda questão. Então, a segunda questão, escreva previsões para o futuro, né? Seguindo o exemplo. Então, na letra A, nós temos a seguinte pergunta, tá? Will the temperature rise because of global warming? A temperatura aumentará por causa do aquecimento global? Aí a resposta, né? Eu acho que a temperatura irá aumentar no futuro por causa do aquecimento global. Eu acho que a temperatura não vai aumentar no futuro por causa do aquecimento global. Tá? Isso aqui são respostas pessoais que vocês vão dar. Tá? De preferência, mesmo esquema que a gente fez lá na outra prática, pode responder em português e depois colocar a versão em inglês. Ou colocar a versão em inglês direto. Tá? Então eu tenho aqui, will the ocean get more polluted? Will the people start recycling more? Will we have more environment problems in future? Tá? Então, só para dar uma diquinha para vocês aqui, ó. A letra B está perguntando, o oceano estará mais poluído? Então você vai dar a sua resposta. Lembrando, é uma resposta de opinião. Então, se sim, por que sim? Se não, por que não? Tá? Então, argumente aí na sua resposta. O C, as pessoas começarão a reciclar mais? Tá? Você acha que sim? Tá? Por que as pessoas vão começar a reciclar mais? Você acha que não? Por que não vão reciclar mais? Então, dê a resposta e justifique. A letra D. Nós teremos mais problemas ambientais no futuro? A mesma coisa. Sim, por quê? Não, por quê? Então, sempre dando a resposta e justificando, certo?